Olá, alunos do curso de Licenciatura em Geografia. Estamos iniciando a unidade 2 da disciplina de Fundamentos da Climatologia. Trabalharemos alguns elementos climáticos. Tópicos dessa aula: pressão atmosférica, ventos de superfície, circulação geral da atmosfera, formação e deslocamento das massas de ar, precipitação pluviométrica. O que é pressão? O significado físico de pressão é definido como sendo força normal por unidade de área, ou seja, força por área, na fórmula aqui, F sobre A, devendo ser lida exatamente como colocada na definição, força por unidade de área. A equação da física que representa a pressão é bem simples e descrita como P igual a F sobre A. A pressão atmosférica, ela é o resultado da ação que vai gerar a circulação geral da atmosfera, do ar atmosférico, vai criar os centros barométricos, de diferença de pressão, a pressão atmosférica e a meteorológica, e vai promover principalmente o vento. A pressão atmosférica, ela tende a diminuir com o aumento da altitude, porque o ar é rarefeito, da temperatura, diminuir com a temperatura, porque o ar quente é menos denso, diminui com a umidade absoluta do ar, porque o ar úmido é menos denso. A pressão atmosférica é um dos elementos do clima. O peso que a atmosfera exerce por uma unidade de área, sabendo que esse ar é um fluido e a tendência é que se movimente em direção às áreas de menor pressão, assim, a movimentação da atmosfera está ligada à distribuição da pressão atmosférica. Então, na atmosfera, ela não possui uma pressão contínua. Eu vou ter áreas de maior pressão e de menor pressão. Isso faz com que eu tenha a movimentação atmosférica. O vento é resultante dessa variação de pressão. O vento é o ar em movimento e ele se desloca das áreas de alta pressão e baixa temperatura para as áreas de baixa pressão e alta temperatura. Então eu tenho esse deslocamento da região de alta pressão e baixa temperatura para as áreas de baixa pressão e alta temperatura. Então essa é a direção do vento, sempre das áreas de alta pressão para a baixa pressão. A pressão atmosférica e a meteorológica, o ar movimenta-se de diferentes formas, condicionadas aos estados do tempo, que nós vamos chamar centros de alta e centros de baixa pressão. A pressão atmosférica é representada por linhas que se unem a alguns pontos com igual valor de pressão, que nós vamos chamar de isobaras. Então tem um gráfico aqui ao lado, onde nós temos essas linhas brancas, elas demonstram locais de pressão igual. À medida que eu vou me distanciando do centro do ar, essa pressão tende a diminuir. Então, esse local é um local de alta pressão, um centro de alta pressão. No ponto B, se vocês observarem, a pressão, à medida que eu vou me distanciando do ponto B, a pressão aumenta. Então, o ponto B seria um ponto de baixa pressão. Esses centros barométricos podem ser também provocar movimentos ascendentes e descendentes de ar, do vento. Então o ar desce, a temperatura aumenta e há menos probabilidade de ocorrer precipitação. O ar sobe, a temperatura diminui, há condensação e há menos possibilidade de ocorrer precipitação. Quanto aos centros barométricos ainda, podemos dizer que os ventos se deslocam em superfície das regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão. Esse movimento gera um gradiente de pressão, ou seja, uma diferença entre os valores de pressão atmosférica medido no plano, na faixa horizontal. Então, se vocês observarem, os ventos sempre vão se deslocar das áreas de alta pressão e menor temperatura para as áreas de baixa pressão e maior temperatura. Nós temos aqui uma ilustração para vocês observarem. Ainda sobre centros barométricos. Os centros barométricos de alta pressão são chamados de anticiclone.
E os centros barométricos de baixa pressão são chamados de ciclone ou depressão. Então nós temos alguns valores aí para vocês observarem como é a movimentação do vento, como ocorre e como eles são nomeados. Nos anticiclônios, os valores da pressão atmosférica aumentam da periferia para o centro. Nas depressões, os valores da pressão diminuem da periferia para o centro. Devido a essa variação de pressão que ocorre no globo, nós temos uma circulação geral atmosférica. Então, se vocês observarem, o Equador é o ponto mediano do planeta e onde ocorrem as maiores temperaturas. Então, seria um centro de baixa pressão, o centro de baixa pressão do planeta. À medida que eu vou me distanciando do Equador, essas temperaturas vão ficando menores e eu tenho centros de alta pressão, certo? Então, os ventos se deslocam dos trópicos para o Equador. Nós chamamos de alísios, os do norte e alísios de sul, do hemisfério sul. Além do mais, nós temos os ventos ocidentais, que se deslocam dos trópicos para os polos, e os ventos polares, que se deslocam dos polos para os trópicos, para as zonas de baixa pressão, ainda no círculo polar. Então, essa é a nossa circulação atmosférica global, sempre se deslocando de centros de alta pressão para baixa pressão. Se vocês observarem, nós temos no planeta, diversas áreas onde eu vou definir como alta pressão e baixa pressão. Isso na alta atmosfera. Ainda nós temos sobre a circulação atmosférica a força de Coriolis, alguns autores chamam. É uma força aparente que produz uma mudança de direção nos movimentos de objetos na atmosfera ou nos oceanos, devido à rotação da Terra. Essa força desloca os objetos para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul. Então, se vocês podem observar, quando, por exemplo, tira o taps de uma pia que está cheia d'água, ela vai sempre girar para o mesmo lado. No caso, como nós estamos no hemisfério sul, ela vai se deslocar para a esquerda. Caso estivesse no hemisfério norte, para a direita. Ainda nós temos as movimentações nas altas camadas aí, das zonas de alta pressão para baixa pressão, que nós vamos nomeá-las como na área tropical, da zona de convergência intertropical ou baixa equatorial. As altas subtropicais nas zonas térmicas, nas zonas temperadas, e as baixas subpolares ou frente polar entre as zonas subtropicais e polares. Os ventos trazem consigo características dessas zonas, de onde vêm e podem ter suas características. Se os ventos partem de locais frios, as massas de ar tendem a ser frias. De locais úmidos, úmidos. De locais quentes, quente. De local seco, seco. Então, essas características das massas é de acordo com o local de sua formação. Vamos falar agora sobre a brisa marítima e a brisa continental. Essa variação de pressão, ela também promove a variação da circulação próximo continente-oceano, que é chamado de brisa. Então, durante o dia, o continente tende a aquecer rapidamente e o oceano está mais frio. Devido a essa diferença de temperatura, eu tenho uma diferença também de pressão. A pressão no continente ela é menor, quanto a pressão no oceano. Ela se torna maior. E aí o vento se desloca dos oceanos para o continente, o que nós chamamos de brisa marítima ou brisa oceânica. Durante a noite, a temperatura na Terra ela diminui rapidamente. É uma propriedade entre sólidos e líquidos. Os sólidos aquecem rapidamente e resfriam rapidamente. Quanto aos líquidos, demoram a aquecer, mas também demoram a resfriar. Então, durante a noite, a Terra esfria rapidamente e eu tenho uma área de ar mais frio, enquanto o oceano é doador de calor para o ar e aí eu tenho uma área de ar mais quente. Quando nós observamos, o ar frio tem uma pressão maior e o ar quente uma pressão menor. Então eu tenho um deslocamento aí
da brisa continental, partindo do continente para os oceanos. Da mesma forma ocorre brisa-vale, brisa-montanha. Durante o dia, o vento se desloca do vale para a montanha, né? Durante a noite, devido à variação de pressão. Durante a noite, o vento se desloca da montanha para o vale. É um esquema aí representativo da ocorrência da brisa montanha como da brisa vale. Esse movimento ele é constante, dia a dia. O vento também ele sofre influência do efeito rugosidade do terreno. Exemplo, árvores, morros, na cidade, montanhas. Então, à medida que o vento vai se deslocando, ele vai perdendo a intensidade, ele vai mudando de direção devido a esses obstáculos que ele vai encontrando. Quando nós tentamos classificar as massas de ar, essas massas de ar elas recebem características de acordo com o local de formação. A primeira característica que essa massa de ar vai receber, que é a temperatura e a umidade, está relacionada ao local. E esse local nós vamos dividir de acordo com as zonas climáticas: equatorial, tropical e polar. Então, se eu tenho uma massa de ar que se forma na região do Equador, equatorial, na região dos trópicos, tropical, e assim como na região dos polos, polar. A outra característica, que é em relação à umidade ou à massa de ar seca, está relacionada ao local de formação, oceano, continente. Geralmente, as massas de ar formadas nos continentes elas são secas, formadas nos oceanos são úmidas. Então, e recebem esse nome também, de acordo com o oceano. Então, a massa de ar que se forma no Oceano Atlântico é uma massa de ar atlântica. No Pacífico, pacífica. No Índico, índica. Então, nós temos alguns exemplos de massas de ar aí que vão atuar no Brasil. Por exemplo, a massa de ar equatorial atlântica, que ela atua no norte. Como no leste do Brasil, eu tenho a massa de ar tropical atlântica. As massas de ar podem ser definidas como um grande corpo horizontal, deslocando-se como uma entidade reconhecível que possui características térmicas e higrométricas homogêneas. Quanto à gênese dessas massas de ar, elas são formadas de uma considerável porção da atmosfera que começa a se deslocar. Esse contato prolongado da atmosfera com essa região onde ela está inserida faz com que esse conjunto de ar, esse massa de ar, ela possua características homogêneas de acordo com o local onde elas se formaram, ou dos oceanos, ou das florestas, ou dos desertos, das áreas geladas, dos campos de gelo. Por isso, eu vou ter, quanto à origem, algumas características. Em relação à temperatura, como eu já falei, de acordo com a zona climática, ela pode ser equatorial, polar, tropical, ártica, antártica. Em relação à umidade, seca ou úmida. Em relação ao continente, continental ou marítimo. Quais são as massas de ar que atuam no Brasil? No Brasil, nós temos 5 massas de ar que vão atuar, que vão contribuir para a formação do clima brasileiro. Nós temos a massa de ar equatorial no norte, ela é formada no oceano, é uma massa de ar úmida e quente. Nós temos uma massa de ar tropical atlântica, que ela atua no leste do país, é uma massa de ar também quente e úmida. Nós temos uma massa de ar também que atua aqui na região sul e centro-oeste, que é uma massa de ar tropical, continental, ela se forma no continente, mas ela é seca, né, formada na região do Chaco. E nós temos uma massa de ar que se forma sobre a floresta amazônica, a massa de ar continental, ela é uma massa de ar quente, formada na região equatorial e úmida. E nós temos uma massa de ar fria que atua no Brasil. Ela é formada na região atlântica. Essa massa de ar ela atua no sul do país, mas também chega até a região norte, centro-oeste e no leste do Brasil até o nordeste, indo pelo litoral. Então aqui nós temos alguns exemplos dessa massa de ar, né, das frentes, né, que ela vai atuar, e da penetração dessa massa de ar no nosso litoral. A massa de ar polar ela tem um fenômeno chamado fenômeno da friagem. Quando no período do inverno, essa massa de ar ganha força e ela passa em áreas
ainda de planícies e depressões e consegue chegar até aí a região norte do país, provocando o fenômeno da friagem, onde a temperatura cai até 10 graus. De um dado momento, ela chega a diminuir até 10 graus. Também ela atua pelo litoral sul, sudeste e nordeste, e essa ação dela, ela vai de encontro à massa tropical atlântica, que promove muitas chuvas. Na região do litoral nordestino, nós temos um clima chamado clima litorâneo, devido à atuação dessa massa de ar. Litorâneo úmido. Quais são as formas de precipitação? Nós temos a chuva, que ela pode ser o sereno, a garoa, é a forma líquida da precipitação do vapor d'água. Nós temos a neve, que é a precipitação em forma de cristais. Nós temos o granizo, a precipitação em forma de pedra, arredondadas ou irregulares, maiores aí do que 5 milímetros. Nós também temos a saraivada, que é uma forma de precipitação de pedras de gelo, mas um valor menor que 5 milímetros. Nós temos o orvalho, que é a precipitação na forma de gotas. Durante a noite, né, a temperatura diminui e o vapor d'água se condensa sobre a superfície dos objetos. Então, isso acontece à noite. E nós temos também a geada, que não está aqui, que é uma forma de precipitação na forma de cristais de gelo. A gente encerra a unidade 2. Espero que vocês consigam responder as atividades e bons estudos.